estimados amigos, camaradas, nossos amigos do Partido Ecologista aos Verdes, da Intervenção Democrática, os muitos e muitos homens e mulheres que aqui estão, não sendo nem do PCP, nem do Partido Ecologista aos Verdes, nem da ID, aqui estão connosco neste grande projeto unitário e, naturalmente, uma saudação aos meus camaradas de partido. Este ato de apresentação dos candidatos André Martins e Manuel Pisco, respectivamente à presidência da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Setúbal, à qual particularmente saudamos, marca um momento importante neste percurso da afirmação da CDU, do seu inegável papel na construção de um concelho, de uma cidade onde dá gosto de viver. Não é um momento de partida ou de chegada, mas sim de continuada intervenção, trabalho e obra reconhecidos para quem aqui vive e trabalha. Um concelho que teve e tem na CDU a garantia de uma gestão ao serviço do bem-estar, da elevação das condições de vida, de qualificação da cidade, que teve há muitos anos após Abril a nossa intervenção para exemplo de muitos outros concelhos geridos pela CDU, assegurar as condições básicas de serviço público, de encetar a construção e modernização das infraestruturas, de dotar este município de equipamentos socioculturais, de afirmar e animar e apoiar a vida associativa, de lançar as bases de um desenvolvimento local determinado pelos interesses das populações. A obra que ao longo destes sucessivos mandatos está à vista é tão mais valorizável quando as energias que foi preciso concentrar para recuperar uma autarquia deixada pelo PS numa situação financeira calamitosa e um lastro de problemas acumulados e por resolver. É caso para se dizer, como temos dito, que o trabalho da CDU não teme comparações. Bem pelo contrário, ele evidencia um imenso contraste distintivo. Um trabalho que associa obra e dimensão urbana, como são os casos da requalificação dos principais eixos da cidade em desenvolvimento, dos espaços verdes, as intervenções no bairro dos pescadores e do Grito do Povo aqui já referidas, a resposta mais próxima e indispensável à vida de cada freguesia ou bairro, como é o caso também do projeto de intervenção na Bela Vista. Um trabalho que assegura que a modernização da cidade se faz preservando vivências culturais e associativas locais. Um trabalho que preserva e valoriza o património paisagístico, o usufruto deste magnífico estuário, com a obra da Bacia das Várzeas, e que vai dar lugar também a um parque urbano de grande qualidade, mas também da sua serra, e ainda recuperar e cuidar do património nacional, como é o exemplo da reabilitação do Convento de Jesus, que a política do governo do PS é exemplo dos anteriores, descura e abandona. Um trabalho que estimula a integração social, a vivência multicultural, a diversidade dos gostos, hábitos e práticas. Em suma, uma gestão CDU, gestão distintiva pelos seus objetivos e critérios, aberta à participação dos que se identificam com o interesse público e bem-estar das populações, progredindo na qualificação do espaço urbano e do ambiente, valorizando a criação das produções culturais, visando a democratização da sua fruição, cuidando das condições de trabalho, promovendo o apoio às atividades sociais e económicas, incentivando a participação dos mais jovens e dos mais idosos. Um trabalho que é para continuar por aqueles que agora são candidatos, fazendo jus ao exemplo do trabalho, entrega e dedicação à solução dos problemas das populações, da nossa camarada Maria de Dores Meira. Caros amigos, camaradas, apresentamos os nossos candidatos às eleições autárquicas aqui em Setúbal, ainda sob o eco da projeção dessas magníficas jornadas do 25 de Abril e do 1º de Maio. Jornadas de afirmação dos direitos conquistados com Abril, de valorização do trabalho e dos trabalhadores, de afirmação do direito do país a um desenvolvimento soberano. Jornadas que, como a do 25 de Abril,
são não apenas de comemoração, mas de ação em defesa de valores e conquistas, designadamente essa conquista que representa o poder local democrático, como espaço de realização de direitos e aspirações populares e que importa reforçar e dignificar. Se há força que assume a defesa do poder local, essa força tem sido e é a CDU. De facto, somos uma força como nenhuma outra, valoriza e se identifica com a inovadora e singular matriz do poder autárquico nascido da Revolução de Abril, ou seja, um poder local verdadeiramente representativo das populações, um poder local amplamente participado e plural, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira e expressão de um efetivo poder das populações. Parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder, o poder local permitiu, com uma ampla participação popular, realizar um intenso trabalho em prol das populações, operando profundas transformações sociais, com importante intervenção na melhoria das condições de vida das populações e na superação de enormes carências, substituindo e sobrepondo-se até, em alguns casos, na resolução de problemas que excedem em larga medida as suas competências. Comemorar Abril, relevando o que o poder local representa enquanto conquista desse momento ímpar da nossa história coletiva, exige que se lhe reconheçam as condições para o exercício das suas atribuições e competências. Questão tão mais importante quando se mantém presentes a partir do PS e com a ativa cumplicidade do PSD e CDS orientações para o diminuir. Não basta tecer elogios ao poder local sem que lhe corresponda o reconhecimento dos meios indispensáveis à sua autonomia e os recursos para o pleno exercício das suas responsabilidades. Não basta repetir loas à descentralização e ao mesmo tempo manter bloqueada a criação de regiões administrativas que 45 anos depois de estar consagrada constitucionalmente continua por cumprir. Não basta enaltecer a capacidade de realização das autarquias quando se tem em vista transferir competências sem meios financeiros, correspondentes num processo que é sobretudo de transferência de encargos para as autarquias e de desresponsabilização do Estado por funções que lhe competem. Não basta falar em vantagens de proximidade quando se quer alijar responsabilidades centrais e ao mesmo tempo teimar em manter por repor e devolver ao povo as mais de 1000 freguesias liquidadas contra a vontade das populações. As comemorações da Revolução de Abril, no ano em que se assinalam 45 anos da Constituição da República, deve ser um momento para afirmar o valor do poder local e que ele representa de espaço de realização de direitos e aspirações populares. Um momento de afirmação da democracia, tão mais atual quando se desenham e se assumem abertamente projetos reacionários e antidemocráticos, mas um momento também de afirmação de confiança no futuro, mostrar que a vida pode e deve prosseguir, criando todas as condições de prevenção e proteção, apontar o sentido da vivência coletiva, de partilha e de participação como indispensáveis à realização humana e à felicidade. Força de esquerda pelo seu projeto distintivo, um projeto com provas dadas, trabalho e obra realizada norteada por critérios de interesse público. A CDU é uma força de esquerda que dá voz e expressão a interesses, aspirações e direitos dos trabalhadores e das populações, que se bate pelo direito aos serviços públicos de qualidade, pelo direito à educação e à cultura, pelo direito à saúde e à proteção social, pela preservação do ambiente e do património natural, pelo direito à habitação e aos transportes, agindo e dinamizando a luta, mas também propondo e avançando soluções. Caros amigos, camaradas, as próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos no plano nacional, por soluções para os problemas nacionais e em defesa da melhoria das condições de vida do povo. A epidemia e os que dela se aproveitam ampliaram os problemas que há muito o país está confrontado e cuja solução depende de outra política ao serviço do povo e do país. Como temos afirmado,
Não é de confinamentos que o país precisa para responder à epidemia. O que o país precisa é de investimento no SNS, na estrutura de saúde pública. É de mais testagem e rastreio assumidos pelo Estado e não endossados para outras entidades. É de um programa de vacinação não amarrado aos interesses das multinacionais do setor farmacêutico e da submissão da União Europeia a essas multinacionais. O que o país precisa é de apoio efetivo à retoma de atividades em segurança, apoiando a implementação de medidas sanitárias adequadas a cada uma delas. A difusão do clima do medo serve quem nós sabemos. Serve para tolher vontades e iniciativa, conduzir àquelas escolhas ditadas pelos fatalismos e pelos conformismos tão ao jeito das agendas da exploração. Será útil para quem aspira a ter o campo aberto às suas agendas de exploração o elogio do isolamento, o idolatrar do distanciamento social, os exercícios de culpabilização com que carregam de apelo à delação ou à recriminação, a apresentação daquilo que é a mais anormal forma de se viver, como os que gostam de designar novo normal. Mas tudo isto, todo este arsenal ideológico, apresentado como uma candura protetora que conhecemos, não serve seguramente a vida e a vida com direitos, nem a resposta que mesmo no plano da saúde se impõe. O que é preciso é ultrapassar as restrições a direitos, à vida, às atividades económicas, sociais, culturais e desportivas. O que é preciso é responder à situação atual, enfrentando problemas acumulados por anos de política de direita, fazê-lo rompendo com essa política que está na sua origem, encetar um rumo de recuperação e abrir caminho ao desenvolvimento do progresso social com uma outra política, uma política alternativa, patriótica e de esquerda. Uma outra política para pôr fim às situações a que esta semana o relatório da auditoria do Tribunal de Contas deu a conhecer ao país sobre o financiamento do novo banco. As suas principais conclusões confirmam aquilo que o PCP tem denunciado. Tanto a resolução do BES, decidida pelo governo PSD-CDS, como a privatização do novo banco, decidida pelo governo do PS, não acautelaram o interesse público. Como o PCP sempre sublinhou, foi e é inaceitável que seja o povo português a suportar custos de uma resolução de um banco. A divulgação deste relatório vem contribuir para desmistificar a ideia de que as verbas do Fundo de Resolução não constituiriam recursos públicos, mas sim recursos do sistema financeiro. Contrariamente ao que nos foi dito pelos governos PSD, CDS e PS, estamos perante a utilização de dinheiros públicos, como o PCP sempre afirmou, já cifrados em perto de 8 mil milhões de euros. E como se não bastasse, temos a administração do novo banco a banquetear-se com 2 milhões de euros de prémios. É um escândalo, camaradas e amigos. As conclusões desta auditoria só reforçam a convicção de que o controle público que o PCP defendeu desde a primeira hora era a única solução que salvaguarda a estabilidade do sistema financeiro e, simultaneamente, o interesse público. Perante esta situação, o Governo, em vez de procurar subterfúgios para realizar mais transferências para o novo banco, que não estão dispostas no Orçamento do Estado para 2021, deve concentrar os seus esforços na execução cabal do mesmo, designadamente nas medidas de resposta aos problemas nacionais, introduzido por iniciativa do PCP. Com os problemas agravados e apesar das draconianas regras impostas pelo euro e o seu tratado orçamental suspensas, o que se vê na intenção do Governo é o rápido regresso ao passado da ditadura do déficit, como aponta no Plano de Estabilidade, que vai do presente ano a 2025, pondo em causa a necessária recuperação económica, o apoio às empresas e às famílias em resultado das epidemias, e mantendo a mesma restrição que tem impedido a contratação de milhares de trabalhadores em falta e o justo aumento dos salários na administração pública central e local. Portugal tem sido dos países que menos apoia e menos investe na resposta à crise da Covid-19. Assim vai continuar com tais opções. E não será, camaradas e amigos,
Não será o programa de recuperação e resiliência, essa bazuca dos milhões tantas vezes repetida, que vai dar resposta aos grandes problemas, submetido que está aos critérios e objetivos impostos a partir do exterior e não a partir das necessidades e problemas que o país enfrenta. Perante uma situação nacional marcada pela degradação económica e social, onde pesa de forma cada vez mais preocupante o desemprego, a pobreza, mas também o avolumar dos problemas dos micro, pequenos e médios empresários, não é esta a opção que se impunha de resposta à situação. Uma resposta que determine, porque do ponto de vista o desenvolvimento soberano assegura o que interessa verdadeiramente ao país, para responder aos problemas de perdas de rendimentos, propondo medidas extraordinárias que inexplicavelmente o governo do PS não só ignora, como ainda por cima contesta, como se viu com a sua decisão de recorrer ao Tribunal Constitucional, para responder aos problemas da intensificação da exploração, seja pelo recurso indiscriminado ao teletrabalho, ao trabalho no âmbito das plataformas, na desregulação dos horários ou nos despedimentos seletivos ou coletivos que se multiplicam, para responder aos problemas dos pequenos e médios empresários que estão a braços com dificuldades decorrentes da ausência de negócio e da insuficiência de apoios. Estes são os combates que estamos empenhados. E essa é uma razão acrescida para apoiar a CDU, que é sem dúvida a grande força da esquerda no poder local. Por isso dizemos com toda a convicção que a CDU vale a pena pelo trabalho feito, pelas suas propostas para o futuro, pela seriedade, isenção e sentido de responsabilidade que os eleitos da CDU colocam no exercício das suas soluções, pela voz que dá nas autarquias aos problemas e aspirações dos trabalhadores. Vale a pena pelo que acrescenta de força, com mais CDU à luta dos que aspiram a uma outra política patriótica e de esquerda no plano nacional. É verdade, vocês têm razão. Setúbal está uma cidade bonita. Como, aliás, aqui disse este embaixador itinerante de Setúbal, o nosso Toy, que permanentemente tem expressões de amor desta cidade, nós, de facto, estamos de acordo. Está uma cidade bonita, mas é importante que para a próxima façamos melhor para continuar à frente dos destinos deste município. Viva a CDU!